E aqui se diz que também Deus disse, Hebreus 5, verso 5, assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse que diz isso é aquele acerca de quem também se diz, aqui no capítulo 8 de Hebreus, que ele, com juramento, disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de eterna aliança, de superior aliança. Ora, aqueles outros do templo, do sacerdócio levítico, da religião, que caiu em obsolescência, são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar, mas este, sobre quem Deus jurou e disse que não se arrependerá, esse continua para sempre. Esse continua para sempre e tem o seu sacerdócio imutável, porque Deus jurou e não se arrependerá, e acabou. Tudo mais é invenção depois disso. Tudo que não seja exatamente evangelho é invenção. O Senhor jurou e não se arrependerá. Eu estou dizendo isso porque não aqui, hoje de manhã, nesse ambiente tão agradável, sereno, pacificado, mas em milhares de outros lugares no mundo, na terra e no nosso país, onde eu chego, eu encontro profunda desesperança. As pessoas perderam a esperança. E quando você pesquisa o que está por trás da agonia insuportável que leva ao autoextermínio, à vontade de não mais existir, de não mais viver, quando você tenta entender que ardente vontade de morrer é essa que assolou a alma de uma grande maioria na população e entre nós, na terra inteira, você descobre que, especialmente no meio cristão, isso tudo advém da morte da esperança no Evangelho. Porque o pessoal se treinou para a vitória do cristianismo. Eu passei anos pregando em milhares de eventos de pastores no Brasil e na terra toda, na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, no leste europeu, em abundância, eventos e eventos. E o que havia na década de 80, década de 90, era uma efervescência com a impressão de que o que se chama cristianismo iria ter então um papel prevalente na história da terra e do ocidente da humanidade. Aí, de repente, aquilo tudo começa a ruir como uma montagem de dominós caindo em sequência. Quando nós entramos nos anos 2000, o que já havia era um bulício angustioso, música angustiada para lá e para cá, cultos nervosos na maior parte dos lugares, doutrinas sendo inventadas,
lacunas que se tentava preencher com invenções estimulantes, com perspectivas de estimulação do espírito, para que o indivíduo cresça que ele próprio era capaz, pela sua palavra, pelo seu pensamento, pela positividade das suas afirmações, pelas suas atitudes, pelas suas declarações. Não importava se havia Deus ou não havia Deus, a minha fé muda tudo. E eles fizeram o que eles puderam e tentaram ser os deuses de si mesmos, até recentemente, quando as mulheres começaram a se enforcar, os filhos começaram a se matar, os amigos e colegas começaram a perder a esperança. Gente que você não concebia qualquer forma de desvio começou a silenciar, e se você perguntasse, eles diziam: é porque eu não creio mais. É porque eu não creio mais. Vocês sabem que eu não estou exagerando nada. Vocês mesmos convivem aqui e ali com isso, notam aturdidos que é isto que acontece. Eu já não creio mais. E eu olho, e quanto mais eu ouço e vejo e percebo que esse tempo está chegando, mais o meu coração se enche de uma revolta espiritual leonina. Um brado brada em mim, um esturro do leão de Judá. Da eternidade. Eu tenho ouvido cada vez mais dentro de mim o estouro eterno dessa voz incontrolável. Ouço a força desse desafio e o clamor das palavras originais. Eis que eu vos tenho dito que assim seria. Ódio, irmão contra irmão, nora contra sogra, sogra contra nora, ninguém se reconhece. Hostilidade de interpretações, inafetividade no coração. Líderes pastorais que se preocupam apenas com a sua própria carne, com o seu próprio bem-estar, com o seu próprio conforto, inafetivos, arrogantes, empedernidos, insolentes, inimigos do bem, amigos dos prazeres e apenas de si mesmos, proliferando, mercenários sem fim, e almas humanas carentes buscando encontrar solução, e são apenas descarnadas, despeladas, escalpeladas, chupadas até ao osso, e devolvidas à vida imprestáveis, já não sabem mais nem quem são, nem mesmo se reconhecem. Isso tudo feito em nome de um Jesus que ninguém quer que tenha ressuscitado, e já não precisamos mais que volte, porque se voltar, estraga o nosso reinado. E aí a esperança sucumbe, morre mesmo. Aí a gente se atola de Rivotril, de todo tipo de calmante. A gente tem que se acalmar no peito, na raça, em grandes quantidades, viver com o melhor da nossa mente no planeta, exercendo o melhor da nossa fé, já é difícil. O nervosismo, o estresse de todos os dias
já nos enfraquece. Imagina aqueles que não têm esperança mais nenhuma. O que fazem? Como vivem? A impressão que, por exemplo, você tem quando vive na Europa é que tudo isso que a gente fala aqui é passado, um passado longínquo, distante. Eles não podem nem conceber, nem imaginar a alegria de uma reunião dessa num domingo de manhã. Porque para eles tudo que havia era só um fenômeno, não mais do que um fenômeno histórico, com data marcada para acabar, embora tenha durado tanto tempo. Porque no coração deles nunca houve essa pancada de que o Senhor Deus jurou e não se arrependerá. Uma patada do leão de Judá. Quando isso aqui entra na gente, o Senhor Deus jurou e não se arrependerá. Isso rasga você. Eu fui rasgado, esfolado, arrebentado pela maravilha dessa destruição para a vida eterna que aconteceu em mim. E aí não tem homem, não tem demônio, não tem inimigo, não tem adversário, não tem Satanás, não tem contraposição, não tem torcida organizada, não tem maioria alguma que se levante contra você, que sinceramente, honestamente, na presença de Deus, me signifique coisa alguma, porque eu estou sob aquele que jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele disse a Jesus, e em Jesus me disse que eu sou nele para sempre, indestrutível, segundo essa ordem imbatível de Melquisedeque. Eu já tive os meus dias de tristeza. Como você encontra no apóstolo João, aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 5, abra, por favor, para mim, mais uma vez na vida. Esse é um dos meus textos prediletos, que para eu ler aqui na minha biblinha querida, que me acompanha há quase meio século também, a mesma, toda arrebentada, já levou tapa de endemoniado, de tudo que é tipo de maluquice, já cuspiram nela, já fizeram tudo, e eu e ela temos essa relação de amaziamento. Apocalipse 5, quando João tem a visão da história humana, e esse capítulo 5, claro, aqui no Apocalipse, quase nada é de fato cronológico. Se você tivesse que botar o capítulo 5 do Apocalipse em algum lugar, você deveria botar depois dos ais, depois dos selos, dos ais, das trombetas, dos cálices, de tudo. Porque é depois de discernir o encurralamento da história humana e a falta de saída total para todas as coisas, que de fato o capítulo 5 encontra o seu contexto. Diante da falência, diante da realidade de que ninguém conseguiria levar a história, abrir o livro e desatar-lhe os selos e levar a história a uma conclusão que fosse digna do sentido de ser, de existir, digna de Deus para o homem, digna do bem eterno para a relatividade, para a necessidade humana.
Ninguém tinha condição de fazer isso, nem no céu, entre todas as criaturas do universo e dos multiversos, nenhuma dimensão, nenhuma criação, ninguém tinha o poder de enfrentar a ambivalência perversa dos humanos e todo o conjunto sindrômico de fenômenos que convergem para fazer do acontecimento humano um acontecimento complexíssimo. Se diz que nem no céu, nem na terra, entre os fenômenos políticos, sociais, econômicos, filosóficos ou de qualquer outra natureza, e nem debaixo da terra, ilustrando-se assim, qualquer poder desconhecido que emane de uma dimensão poderosa, porém escusa, em nenhuma área, em nenhuma perspectiva que seja, haveria alguém ou qualquer coisa que pudesse ser solução para o destino e para o significado da minha história, da sua história na humanidade. E João diz que quando ele ouviu isso, leia o texto aí, no capítulo 5, quando ele ouviu isso, ele chorava muito. E então eu chorava muito. Porque ver, olhar, compreender o encurralamento no qual a nossa espécie se colocou é absolutamente insuportável. É de dar vontade de morrer. É de dar vontade de beber. É de dar vontade de se anestesiar. É de dar vontade de se drogar. É de dar vontade de se entregar, de não pensar mais em nada, de deixar o fluxo da existência nos carregar, não importa qual seja a direção da loucura. E eu chorava muito. E a expressão grega que designa esse choro de João é aquele soluço da desesperança. Em estado de falência agônica. Não tem saída. Nem no céu, nem na terra. E ao dizer isso, ele estava dizendo que o imperador Domiciano do Império Romano não tinha a menor condição de se oferecer para ser sequer digno de estender a mão e tocar qualquer coisa da história. Não havia entre as potestades políticas, econômicas e sociais ninguém em nenhuma dimensão na terra que pudesse encaminhar. Aqui no caso de João se diz que ele ouviu uma voz que no texto grego é bem enfática. E diz: pare de chorar. Pare de chorar. Um dos anciãos me disse: pare de chorar. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Venceu para abrir o livro. Então ele diz: então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anjos de pé um cordeiro como tinha sido morto. Aquele cerca de quem o Senhor disse: eu jurei e não me arrependerei. Está aqui ele, em pé, o cordeiro em pé no meio do trono. O cordeiro em pé no meio do trono. Eis que o Senhor jurou e não se arrependerá.
tu és sumo sacerdote para sempre. Tudo vai convergir para ti sempre. Em qualquer era, em qualquer dimensão, em qualquer sociedade, em qualquer civilização, entre humanos e entre androides, não importa, eu jurei e não me arrependerei. Tudo converge para Ele. E não importa em que sociedade estejamos ou venhamos estar, há instalado no coração do homem um clamor por essa aliança que não se quebra. Há um clamor instalado, uma busca por essa aliança que não se quebra. Por esse juramento eterno. Eu vim aqui na simplicidade desta manhã, sem nem ter decidido o que eu iria falar, apenas provavelmente para dizer: essa aliança não será jamais quebrada. Em nome de Jesus. Não tenha medo. Não se arrependa. Nada vai mudar. Vocês podem vir daqui a 10 anos e estacionar os seus drones ali fora. Mas o Senhor jurou e não se arrependerá. Que o sacerdote será o mesmo. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o cordeiro em pé no meio do trono, acerca de quem o Senhor disse: não me arrependerei. Se eu viver mais 20 anos, pode ser que eu faça uma fezinha e vá passar um fim de semana na Lua. $35 mil já está chegando agora a viagem privada. Daqui a mais 10 anos vai estar baratinha. Vai ser como pegar um voo de classe executiva para atravessar o Atlântico. Na velocidade que estão indo. Se eu estiver vivo, eu vou fazer uma fezinha. Vou até a Lua. Só para olhar para a terra. Estender a mão e dizer: o Senhor jurou e não se arrependerá. Passará a lua, o céu, a terra, porém a palavra do Evangelho, a palavra da vida, a palavra do amor, a palavra da aliança, a palavra do Novo Testamento no seu sangue, a palavra do Cordeiro, continuará eterna. Vai chegar um dia em que um crente angustiado vai poder ouvir de um androide treinado, que lhe perguntará: escuta, você não é cristão? E ele vai dizer: sim. Eu acho que nos meus arquivos está dito que existe uma promessa que não será quebrada jamais para você. A máquina vai saber, você que anda esquecendo. Imagina só. 3.600 antes de Cristo, até agora é um bom tempo, não é? Quase 6.000 anos de perquirição e a gente não consegue passar das mesmas coisas. Por exemplo, na área da neurociência, o que continua a valer é Hebreus, capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, é apta para separar a alma do espírito, juntas de medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração, e não há criatura que possa se ocultar dela. Antes, todas as coisas por meio dela se tornam patentes e reveladas.
postas na cara daquele a quem temos que prestar contas. Aí você vê toda a viagem da neurociência é tentar separar a alma do espírito, as juntas das medulas. Vai, e sabe qual é a conclusão? Até o dia de hoje, ninguém conseguiu. Mas a palavra discerne. E eu, sem neurociência, sou tratado na minha alma, sou edificado no meu espírito. Consigo identificar problemas que começam em juntas ou medulas, na dimensão corpórea, atingem a psique, se somatizam, outras que são decorrência de escolhas e decisões espirituais perversas. E a palavra vem, sem dar nome a nada, pega a minha cara e vira para a luz. Como o texto de Hebreus diz, patentei a face. Que é o que acontecia numa arena romana, quando o gladiador vencia o vencido, pegava-lhe pelo cabelo e virava-lhe a face na direção do imperador, para que se sinalizasse qual era de fato o vaticínio, se era vida ou se era morte. Com a cara virada para a luz, ele usa essa imagem para dizer que a palavra que me pega, que me verga, que põe minha cara para o céu, que expõe quem eu sou, que me discerne, que me quebranta, que me atravessa e que me salva. Porque ele jurou e não se arrependerá. Pode ter certeza, não importa o que venha, você tem certeza, tenha certeza de uma coisa, você crê no que fica. Não importa o que venha, você já é filho do que ficará para sempre. Por isso não tenha medo de nada. Você tem na sua vida alguém em quem você confia muito e que nunca te deu um calote, nunca te deixou para trás? Alguém aqui tem essa experiência? De alguém que nesses anos todos foi fiel a você? Você consegue levantar uma das suas mãos? Pouca gente, né? Muito pouca gente. Vocês vejam o nível de relação com a fidelidade. É muito difícil mesmo. Um dos dias mais comoventes da minha vida foi quando aquele filho amado meu, que está ali atrás, o Davi, me falou, há uns 10 anos atrás, dizendo: pai, eu sei que você é humano e relativo, mas a única pessoa que não me passou a perna na vida, além da minha mulher, foi você até o dia de hoje. Porque não é fácil, não. A gente ama, convive, anda por causa da misericórdia com muita gente que já nos passou a perna, mas não nos faz mal, não faz mal. A gente levanta e diz: arruma e vamos. No entanto, com Jesus, não há relatividade. Einstein, eu ia falando da ciência e da viagem inteira, como as coisas mudam. São verdades até um determinado tempo, onde aquela verdade continua sendo verdade para aquela dimensão, mas em relação àquela outra ela é menor. Alguém desenvolve algo que expande, e a ciência cresce de pontos que ficam e que são pequenos fundamentos para expansões enormes que se desenvolvem. Mas tudo passa. No entanto, os teus tataranetos poderão estar numa base espacial entre a Terra e Marte,
mas se ajoelharão numa base dessas, em agonia de alma, e ouvirão de novo a voz eterna retumbando por toda a eternidade, dizendo: o Senhor jurou e não se arrependerá. Jesus é o teu sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.